Hoje é culto de ensinamento da palavra de Deus e o grande objetivo é nós sairmos daqui abastecido pela doce e gloriosa palavra do Senhor. Amados, nós lemos um texto muito interessante, baseado no livro do Apocalipse. Nós aqui já falamos sobre este livro, certo? Falamos sobre as cartas que foram enviadas, certo? A igreja de Éfeso, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, a igreja de Esmina, a igreja de Pérgamo, Tiatira, as 7 igrejas da Ásia Menor. E nós podemos observar, ou da Ásia, nós podemos observar em que a palavra de Deus, ela nos mostra esta carta, e cada carta identificando as qualidades, mas também as falhas dessas igrejas. Tinha outras igrejas, mas observamos que João, ele recebendo uma revelação de Deus, ele escreve a estas 7 igrejas. No caso aqui da igreja de Filadélfia, observamos que João, ele fala sobre essa igreja, Filadélfia, que era uma cidade muito importante para o Império Romano, era uma das províncias do Império Romano, e ela tinha livre acesso, certo, para quem vinha da Europa, para quem vinha exatamente das demais cidades. Era uma cidade bem estratégica. Outro ponto importante, que essa cidade, ela é chamada Filadélfia, que fala sobre este amor, uma cidade acolhedora. Recebe esse nome, certo, não por causa da igreja, certo, ou da linha religiosa, mas por conta, certo, do carinho em que a população tinha em receber bem, certo, os seus visitantes, aqueles em que fazia pousada nesta cidade. Outro ponto importante, era uma cidade próspera, apesar que ficava próximo à área vulcânica, mas nós observamos que eles tiravam proveito porque a terra era muito fértil, e eles faziam plantação de uva, certo? Aonde ele também extraía um bom vinho. Isso aí atraía exatamente os seus visitantes. O que nos chama a atenção, e que nós já falamos aqui, é que João, ele fala que era uma igreja que tinha pouca força, mas era uma igreja que resistia exatamente às obras satânicas. Observamos em que ele diz: tem de pouca força, guardasse a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que ele fala exatamente sobre a virtude que essa igreja tinha. E a virtude que a igreja tinha era exatamente guardar a palavra de Deus. O que nos chama a atenção é que eu estudando, eu não encontrei aqui nesta igreja a atuação dos dons espirituais. Mas, no entanto, era um povo que guardava a palavra. Observamos, amados, outro ponto importante, é que ele identifica aqui nesta igreja também problemas. Que problemas era esse? Observamos que alguns que diziam ser judeus e não eram. O que nos chama a atenção, que não se trata, quando fala que era judeus e não era, não se trata da origem judaica, mas Paulo, ele fala exatamente da qualidade íntima da espiritualidade daqueles que diziam ser filho de Abraão. É aquela posição que muitos usam: eu sou crente, mas quando sai da igreja ou quando está na roda de amigos,
não se comporta como crente, não age como crente. Então ele diz aqui, olha, muitos dizem ser judeus e não são, porque não tem qualidade de crente. Porque nós somos crentes, amados, aonde nós chegarmos, dá bom testemunho, certo, que é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Observamos em que ele fala outro ponto aqui, concernente àqueles que fala sobre a sinagoga de Satanás. Exatamente, era uma palavra pejorativa, o que mais identificava, certo, para aqueles seguidores de Satanás, opondo-se à igreja de Cristo e a perseguia. Outro ponto, corrompia a natureza moral da igreja. Então observamos, amados, em que ele diz que esses dizem ser judeus e não eram, certo? Mas eram instrumento de Satanás. Diz mais, eu te guardarei, e nós falamos aqui sobre isso, da hora da tentação. Aqui já é uma palavra também escatológica, quando nos fala, e todos os escritores nos levam, para a grande tribulação. Eu aprendi que, e assim eu creio, que o período da grande tribulação é dividido em duas partes, 3 anos e meio, tribulação, aonde o anticristo ele vai começar a governar, e ele vai estar naquela falsa paz, ele encontra solução para tudo, mas quando vai para Israel, que exige Israel adorar ao anticristo, a besta, o falso profeta, que é a trindade satânica, observamos em que Israel não vai adorar, e a Bíblia Sagrada nos diz que haverá repentina destruição. É aí onde entra a grande tribulação, certo? Que é os 3 anos e meio final deste período. É aí onde ele diz, eu te guardarei da hora da tentação. Isso é uma palavra escatológica. O que nos chama a atenção é que quando ele chega no versículo de número 11, é aí onde nós queremos meditar com os irmãos, ele diz o seguinte, venho sem demora. Olha lá, observamos que quem está falando aqui é o próprio Cristo, o autor da carta. Isso está lá em cima, no versículo de número 1. Ele fala o anjo da igreja. Ele diz também, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Fala, olha, amado, fala sobre a santidade, fala sobre o Deus verdadeiro. Ele fala também sobre o Deus soberano, aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Nós explicamos aqui isso aí nós observamos que vai exatamente falar sobre aquele mordomo que tinha a chave dos tesouros de Davi. Então era uma pessoa de suma autoridade, tinha uma confiança e de grande autoridade, soberania. Então ele diz o seguinte, venho sem demora. Observamos, amados, em que a palavra de Deus, ela nos fala e nos mostra que o Senhor Deus, Ele não vai tardar. Agora precisamos entender uma coisa, observamos que Deus, Ele é mistério, amados. Diz a Sagrada Escritura que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Observe aí. Então, Deus, Ele jamais vai tardar em seu propósito, em seus propósitos. Deus, Ele não tarda. Deus, Ele não cochila. Deus, Ele não dorme. Deus, Ele não tosqueneja, Ele não bate a pestana. Não, Senhor. Então Ele diz, eu venho sem demora. Aleluia. Então, no momento certo, o Senhor Deus descerá. No momento certo, o Senhor Deus voltará.
no momento certo, o Senhor Deus raiará nas nuvens. Então somente devemos estar de atalaia, porque a palavra de Deus está dizendo: veio sem demora. Amém, amados? Você pode dizer ao teu irmão: o nosso Deus não chega atrasado. Agora ele chega no tempo de Deus. Aleluia. Ele chega, vai chegar no tempo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele continua dizendo: conserva ou guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero falar, amados, e eu não sei se vai dar tempo nós concluirmos nesta terça-feira, mas eu já disse aos irmãos que nós temos tempo, como pastor da igreja, certo? Que estamos para ensinar a igreja do Senhor Jesus. Ele diz: conserva o que tens, ou guarda o que tens. O verbo guardar indica, amados, uma proteção, indica uma defesa, indica o vigiar. Tudo que tivemos de preciosidade devemos guardar e devemos conservar, devemos proteger. O objetivo ou objetos de valores ou quaisquer outro bem, nós precisamos, certo? Em relação às questões morais e espirituais, precisamos guardar. Ora, ninguém pega o seu dinheiro e deixa exposto, porque é algo de muito valor para você. Você passou o mês trabalhando, você passou o mês se esforçando, você passou o mês vendendo as tuas horas para o teu patrão, e quando você vai e pega o seu dinheiro, ninguém sai por aí abanando ou fazendo leque com o seu dinheiro. Por quê? Porque é algo de muito valor. Ele guarda. Ninguém pega os seus bens e coloca em exposição, dizendo aqui: olha, isso daqui é meu. Ninguém vai pegar o ouro e colocar exatamente à vista. Ninguém vai pegar pedras preciosas e colocar à vista. Aquilo que é de valor, que você acha que é de valor para você, tem um conceito que é de valor, você vai proteger, você vai guardar. Você vai exatamente vigiar, para que o ladrão não venha roubar. É isso aí que a palavra de Deus está dizendo: guarda o que tu tens. E o que é que a igreja tem, amados? Então ele fala exatamente de questões morais e questões espirituais. Ora, sabemos que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Porque nós falamos, a Bíblia Sagrada sempre fala sobre a santificação. A santificação é o modelo, é o padrão que nós devemos ter, certo? Do céu de glória. Por isso que a santificação, ela é progressiva. Eu venci hoje, amanhã eu tenho de vencer novamente, e cada vez mais que eu vou me aproximando de Cristo, eu vou me moldando exatamente ao modelo celestial. Então devemos guardar, ou mesmo o objeto de valor que nós devemos guardar como cristão, são questões morais e questões espirituais. Vivemos num mundo onde há perdas e ganhos. Quando não zelamos aquilo de valor que adquirimos, certamente perderemos. Ora, quem aqui não já perdeu algo que amava? A maior perca que nós muitas vezes temos é um parente, certo? É um pai, é uma mãe, é um filho quando se perde. São percas irreparáveis, mas perdemos. E eu pergunto aqui aos irmãos: quem gosta de perder?
seja a pessoa está lá com seus 90 anos de idade, mas o filho está lá cuidando, quando ama, porque muitos pegam os pais, jogam lá no asilo, no abrigo dos idosos, dizem, fica aí velho, que eu não quero tomar conta de você, ou não tenho tempo para você, certo? O pai e a mãe teve tanto tempo para ele, mas agora o filho não tem mais tempo para o pai. Certo? Hoje eu cheguei da casa de Maria Marinho e eu disse, olha, eu quero parabenizar você que fica aqui com sua mãe e tendo paciência com sua mãe. Quando eu vou lá na casa dos Coate, tomar aquela cabeça de galo abençoada, que só a irmã Maria, é Maria que faz? É Maria que faz? É Maria que faz? Marta, que Marta faz. Eita, Marta servia a Jesus, agora está servindo ao pastor. E às vezes eu vou lá, bato na porta e digo, ó, prepara aquela cabeça de galo que eu vou chegar aí. Certo? E quando chego lá, sento lá naquele sofá, está lá a mãe aí dos Coates, está lá sentada, meu pastor, aí começa a falar sobre o pastor Zé Flor, e as filhas e os filhos com cuidado com a mãe, não sai sem dizer, beça a mãe, e quando a mãe chama, pelo menos é isso que eu vejo, na ausência também é assim, que vocês baixam a cabeça porque a mãe está falando. E nós observamos que por mais idade que tenha, os filhos estão lá, ajeitando, porque sabe o valor que tem a sua mãe. Então, aquilo que é de valor, pode estar doente, pode estar como for, mas está sempre zelando e guardando para conservar na sua presença. Escuta só, amados, ninguém quer perder. Por não querer perder, a Bíblia Sagrada diz, guarda o que tu tens. Isso falando das coisas materiais. Agora vamos lá, vamos falar das coisas espirituais. O que foi que Deus nos concedeu de mais precioso? A nossa salvação. A salvação, ela é inegociável. Eu não posso, embora que muitos negociam a sua salvação por pratos de lentilhas. Muitos negociam a sua salvação, certo? Por uma saidinha com os amigos. Muitos negociam a sua salvação para não dar o não exatamente àqueles que faz coisas erradas. Eu quero te dizer, meu prezado irmão, o Espírito Santo de Deus constantemente está nos dizendo, Abimael, guarda o que eu te dei, protege o que eu te dei, esconde no teu coração o que eu te dei, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, aleluia. Precisamos guardar, precisamos proteger. Vamos mais adiante, que ainda não entrou, ainda não chegou aonde eu quero. Vamos lá. Observamos que nós guardamos o que é de valor. Não obstante, devemos lutar para manter qualquer bem guardado e conservado. Eu pergunto aqui, está ali o Rafael e a Isla com o seu filhinho? Está quantos meses, Rafael? 4 meses. Nasceu um dia desse, já está durinho aí. Que Deus continue abençoando. Ora, o que Rafael faz para proteger o seu filho como pai? O que a Isla faz para proteger o seu filho como mãe? Faz de tudo. Então, ele, olha, quando o Asriel era dessa idade, ele dormia comigo no quarto. Porque naquele tempo, ali em Abreu Lima, havia aquele tempo daqueles marginais perigosos, e a gente tinha medo para que uma bala perdida não viesse e pegasse no menino. Então, vou colocar aqui o menino no meu quarto. Dava uma sensação de proteção. Aquilo que é de valor, nós amparamos, nós guardamos, nós protegemos. Aleluia. Então observamos, amados, que nós lutamos, ora, de manhã,
Ou, dependendo do horário, o Rafael se levanta e diz: Isla, fica aí cuidando do garoto, que eu vou ali buscar o leite, vou ali buscar o pão. Aleluia. E vende a sua hora de trabalho, vende a sua inteligência que ele estudou, e quando vende ao seu patrão, no final do mês ele pega o dinheiro e diz: Isla, vamos agora para o mercado, vamos comprar o leite para o garoto, vamos comprar o alimento para você. Aleluia. Eu estou dizendo o Rafael, mas todo homem aqui casado deve ter essa responsabilidade de suprir a necessidade da sua casa, da sua família. Aleluia. De ir atrás, de buscar, de trabalhar para proteger, para guardar. Por quê? Porque senão vai perder. Observamos que ele diz, continuamos dizendo: olha, não obstante devemos lutar para manter qualquer bem guardado e conservado, e em caso de perda, procurar revê-lo em seus conceitos, os valores mais expressivos da vida não podem ser deixados para trás. Existem percas que nós podemos reparar, que nós podemos voltar atrás e consertar e continuar a jornada, mas existem percas que são irreparáveis. Escuta só, eu falei aqui o tempo desse sobre Ló, que fez o seu investimento em Sodoma e Gomorra, e Ló, ele teve percas irreparáveis. Escuta só, ele fez o investimento no lugar errado e perdeu tudo, a sua finança foi embora. Quando sai da cidade, ele perde a sua mulher, olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Vai para Zoar, de Zoar vai para as montanhas. Ele não tinha o seu tio Abraão como a referência espiritual, e eu vou falar aqui sobre a honra. Não tinha o seu tio Abraão como referência espiritual, e ele vai para as montanhas. Na montanha, o que é que acontece? As filhas colocam em prática o que aprenderam em Sodoma e Gomorra. E o que foi que aprenderam em Sodoma e Gomorra? Exatamente, trabalhar o vinho, embriagar o pai e cometer o pecado do incesto, dizendo que não havia homem naquele lugar. Tinha homem, passaram em Zoar e tinha homem, e o seu tio Abraão estava vivo. Mas o que elas fizeram foi exatamente embriagar o pai e cometer o incesto com o seu pai. E a Bíblia Sagrada, ela condena essas práticas, amados. Vamos mais adiante. Então Ló perdeu tudo porque a vida moral da sua família, ela estava comprometida com as práticas de Sodoma e Gomorra. Então a Bíblia Sagrada nos diz: guarda o que tu tens. Quais as coisas que nós precisamos guardar? É aí onde eu quero aqui tomar aqui alguns pontos importantes, e eu tenho aqui aproximadamente, permita-me por gentileza, por isso que não vai dar para concluir hoje, eu tenho 7 pontos importantes, nada com o número 7, mas eu tenho aqui 7 pontos importantes que eu devo guardar. Primeiro, eu devo guardar a minha vida. Guarda a tua vida. Escuta só, a vida é um presente de Deus. Esse ar que respiramos, o fôlego de vida, é uma dádiva, é um presente que Deus nos deu. Eu já disse aqui em outras oportunidades, em que Deus, eu vou usar a palavra forte, muito forte, matou bilhões ou milhões de células. Foi exatamente 40 milhões de células foram eliminadas. E Deus apontou para você e disse: é você que vai nascer. Que é isso, pastor Abimael? Lê Jeremias, está lá. Quando antes de ser formado no ventre, eu já te escolhi.
aleluia, quando tua mãe e teu pai estavam lá namorando, aleluia, em que teu pai estava lá com muito prazer com a tua mãe, Deus estava te escolhendo, aleluia. Vai lá e lê lá, nós falamos aqui, o Salmo 139, quando eu ainda era informe, aleluia, quando eu era um embrião, depois um feto, Deus já tinha me escolhido, aleluia. Você pode dizer ao seu irmão, foi Deus quem te escolheu. E eu vou usar essa palavra mais forte ainda, para que teu irmão não cochile, diga a ele, Deus matou milhões de células para que você nascesse, aleluia. Tinha outros que queriam vir ao mundo, mas Deus disse não, quem vai nascer é você, quem vai chegar, a tua mãe vai dar a vida a você, aleluia. E tem mais, louvado seja o ventre que te formou, e a mãe que teve juízo, que não te abortou, porque a Bíblia Sagrada nos diz, Deus te escolheu. Aleluia. A família Coates são quantos filhos? Eu já sei que é uma congregação, mas filhos são quantos? 17 filhos. Quem é o mais novo? Quem é o mais novo? José não veio. Depois de José, quem é? É Israel? Quem? Moselita. Mas vamos usar José. Já pensou se a tua mãe tivesse a mentalidade de dizer, já tenho 16, para que 17? José não estava vivo, aleluia, mas ela disse, não, eu vou ter José também. E eu pergunto aqui a vocês, algum morreu de fome? Aleluia. Às vezes o menino posta lá na rede social, jogou a tarrafa, porque o Samuel, quem mais faz tarrafa? O Pedro faz tarrafa, joga a tarrafa. Aleluia. Só eu fico triste com ele, porque não se lembra do pastor. Pega aqueles peixinhos, mostra depois de tratado, só não mostrou assado e não chamou o pastor para comer. Aleluia. Mas não morreu nenhum de fome. Morreu? Não. Eles podem dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. A vida é um presente de Deus. No entanto, ela deve ser bem cuidada e protegida de maneira muito especial, levando em consideração que nesta vida só temos uma. É aí onde eu vou me direcionar a você, jovem, a você, adolescente. Presta, olha para cá, por gentileza. A você, jovem, a você, adolescente, que nós estamos vendo quantas vidas dos jovens estão sendo ceifadas. O inimigo está em uma barraca de confeito para te enganar. Permita-me, por gentileza, porque muitos ficam ali naquela barraquinha de confeito e começam a oferecer as drogas. No primeiro momento, ele entrega para lhe viciar. No segundo momento, ele te ensina a roubar, a explorar os teus pais. Primeiro, explorar os teus pais. No terceiro momento, você vai cair no mundo do roubo, do crime, e daqui a pouco já vai estar sendo servo daqueles que procuram fazer o mal. Lembre-se que a nossa vida não é uma vida do computador que joga Free Friday? Free Fire. É isso? Free Fire. E que vai lá e matou. Daqui a pouco eu vou recarregar de novo aqui para ter mais vida. Essa vida que Deus nos deu só é uma. Aleluia. Só é uma.
cuide dela, zele dela, aleluia, proteja ela, porque é uma dádiva de Deus, foi Deus quem nos deu para glorificarmos e exaltarmos o seu excelso nome. Todas as manhãs, me ajoelho, dobro meus joelhos, agradeço a Deus, vou para o meu escritório, ligo lá o meu celular, e as primeiras palavras que eu digo são essas: obrigado, Senhor meu Deus, porque tu me concedesse mais um ano, mais um dia de vida, aleluia, para eu glorificar e exaltar o teu excelso nome, porque na sepultura ninguém louva a Deus, somente os vivos é quem glorificam. E quem aqui está vivo 2 vezes, levanta a mão e dá glória ao Senhor Jesus. Você está vivo, e isso é um presente de Deus. Amém, amados? Amém, amados? Amém, amados? Aleluia. Devemos proteger, guardar a nossa vida. É uma dádiva de Deus, porque nós só temos uma. Glória a Deus. Vamos mais adiante. Veja o que é que ele diz mais. Uma vida que não seja cuidadosamente zelada pode ser desperdiçada, dependendo do seu estado espiritual. Pode até deixar de ser templo de Deus e morada do Espírito Santo. Abra a tua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo de número 16. Fala sobre a responsabilidade dos que ensinam, mas ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse corpo aqui é o que de Deus, amado? É o que de Deus? Templo, é santuário. E quem é que habita nesse corpo? O Espírito Santo de Deus. Olha, ele continua dizendo no versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Que é isso, pastor Mael? Deus destrói? Claro. Quando nós não preservamos, não guardamos esse bem que Deus nos deu, Deus entrega. Você quer destruir? Destrói. Eu vou dizer aqui, não vou falar o nome de um certo obreiro, presbítero da igreja. Ele começou a ter, exatamente fazendo pouco esforço, começou a cansar. Foi ao médico, e o médico disse: você está doente do coração. Seu coração está entrando ar no seu coração. E preparou a cirurgia. Fez a cirurgia, não foi um transplante, mas fez uma cirurgia, depois fechou, chamou ele e disse: eu vou lhe aposentar, porque o que eu fiz no seu coração é o que o borracheiro faz em uma cama de ar, em um pneu de um carro. Seu coração está remendado. Viva, caminhe, não faça muitos esforços. Eu vou lhe aposentar para você não trabalhar, porque você não tem condições de trabalho. Fez o culto de ações de graça, recebeu a aposentadoria e começou agora a estrada dessa BR aqui, a duplicação desta BR. Muitas empresas vindo. Ele disse: opa, Deus me deu sabedoria, Deus me deu inteligência, me deu força, e eu vou fazer marmitinha para vender para as empresas, para os funcionários. Começou a fazer a marmitinha, a esposa dele ia lá, preparava a marmitinha, ele ia entregar. Mas depois ele disse: eu posso economizar e ganhar mais um dinheiro.
Mulher, você não vai mais usar o gás. Vamos colocar a lenha, o fogo de lenha. Vamos voltar a cozinhar no fogo de lenha. Certo, vai buscar a lenha. E agora tem de rachar a lenha. E ele agora começa a usar o machado. E quem aqui já usou machado sabe que quando bate, estremece todo o corpo. E começou a ganhar dinheiro, mas daqui a pouco ele começou a cansar. Pastor Abimael, ore por mim, Pastor Abimael, que eu estou voltando a cansar. Eu disse, o que é que tu estás fazendo, rapaz? Eu estava rachando lenha. Eu disse, meu filho, você orou ao Senhor, dizendo, Senhor, se tu me aposentares, eu vou só fazer a tua obra. Você não disse isso a Deus? Disse, para que você foi rachar lenha, meu filho? Pastor Abimael, para ganhar dinheiro. E vamos orar. E quando foi para o médico disse, não tem mais o que fazer, aguarde em casa. A vida que nós temos é um grande bem que Deus nos deu. De primeiro, eu no meu carro só andava de 120 a 150. Já coloquei até 160, 180 naquele meu carrão. Era um avião. Depois eu parei e disse, eu estou colocando em risco a minha vida. E hoje eu já não olho mais para a velocidade que eu vou, mas eu olho agora para a aceleração que eu estou fazendo. E não passa de 2.000 cilindradas, ou 2.000, é mais ou menos isso. Eu olho e não passa, amado, de 100 km por hora. É de 100 a 80. Se quiser esperar, espere. Se não quiser, fica aí agoniado e morra só, que eu estou vivendo. Aleluia. Diz aí ao teu irmão, quem quiser correr, corra. Aleluia. Eu estou vivendo. Diz ao teu irmão, eu estou vivendo. Eu me lembro de uma mensagem do pastor Marcos José, quando eu era ali da Almadal, ali em Abreu Lima, ele pregou dizendo, quem corre, deixa de ver os pássaros cantar. Quem corre, deixa de ver as flores desabrochar. Quem corre, deixa de ver o sorriso de uma criança. Quem corre, deixa de ver os lírios do campo. Aleluia. Então vai devagar, agora seja constante. Tem um pedreiro aqui que nós contratamos, e ele não corre, pastor Cosmo. E eu disse, pastor Cosmo, o senhor já observou que esse cidadão, ele não corre, e eu faço empeleitada com ele. Com o pedreiro só para fazer empeleitada. Eu faço empeleitada com ele e digo, pastor, o senhor observou que ele não corre? Ele disse, observei. E amados, tem pedreiro que o que ele fez não fazia menos de 20 dias. Mas em 2 finais de semana, foi 8 dias. 8 dias ele concluiu o trabalho e disse, está feito, pastor Mael. Aleluia. Não precisa daquele carreirão de 200 km por hora. Vá, mas seja constante. Não pare, seja constante. Guarde o que você tem. A vida foi Deus quem te deu. Zele dela, com o temor de Deus, preservando o teu corpo, preservando exatamente a tua saúde, mas também preservando o teu caráter, preservando a tua moral, preservando a tua dignidade, e Deus, Ele vai te abençoando. Guarda o que tu tens. E agora nós aprendemos que o que Deus nos deu foi a vida. Guarda, cuida dela. Diz ao teu irmão aí, Deus te deu fôlego de vida. Cuida dela. Cuida da tua saúde. É imprescindível para que você tenha longevidade, pois Deus quer usar você com o seu próprio corpo, e quanto mais saudável, melhor, porque você irá fazer muito mais para Ele. Guarda o que tu tens. Você tem a vida para glorificar a Deus, guarde ela, preserve ela,
cuide dela. E o Senhor Deus continua abençoando. Amém, amados? Olha, pastor Marco, a gente sempre aprende. Eu me lembro que o senhor me falou que tem alguns adolescentes, jovens aqui, que estavam jejuando quase todo dia. E o senhor disse, não, não é assim. Você vai jejuar todo dia, vai ter problema na saúde. Jejue, isso é necessário. Agora, que o jejum tem um objetivo, porque se eu deixo de comer, eu vou prejudicar o meu pâncreas. O corpo é uma máquina e precisa do alimento, precisa da vitamina. E se você não cuidar do templo que é de Deus e morada do Espírito Santo, Deus ele destrói. É isso que Paulo diz. Em outra ocasião, já vou aqui fechar aqui o meu computador, já fechei. Mas vê aí no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz, veja só o que é que Paulo diz. Concernente o cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo. Ele diz, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membro de meretriz? Absolutamente não. Todo aquele, amado, permita-me por gentileza, eu vou fechar a Bíblia. Eu vou fechar a Bíblia. Todo aquele que deita com a mulher estranha, peca contra o seu próprio corpo. Declina a tua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos a conservar ela, em nome de Jesus. E a igreja diz... Muito obrigado a você que nos acompanha pela rede social. Muito obrigado. Deus continue te abençoando. Na próxima terça-feira eu falo mais o que é que se deve guardar. Fiquemos em pé, amados, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Leila, Kaique, Valérico.